En el subdesarrollo nada tiene continuidad, todo se olvida. La gente no es consecuente. Pero tú recuerdas muchas cosas. Recuerdas demasiado. ¿Dónde está tu gente, tu trabajo, tu mujer? No eres nada. Nada, estás muerto. Olá galera, mais uma edição do seu podcast Filmes Clássicos. Este é o áudio de número 199 do nosso feed e nele vamos discutir um filmaço cubano chamado Memórias do Subdesenvolvimento, dirigido por Tomás Gutiérrez Alea e lançado em 1968. E um filme que é considerado talvez o melhor filme cubano já feito. E certamente uma das melhores pérolas aqui da nossa América Latina. Pessoal, se você quiser dar aquela força para o podcast, entra no iTunes, faz uma classificação e deixa um review. Se você escuta pelo Spotify, você pode dar 5 estrelinhas para a gente também, lá na plataforma. E se você quiser entrar em contato com a gente, você pode acessar filmesclassicos.com.br, pode acessar nossa página no Facebook, a gente também tem um perfil no Twitter e no Instagram. Se você quiser acessar o nosso grupo no Facebook, você precisa entrar em contato com Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, porque o grupo é privado. E saiba também que você pode nos ouvir no YouTube ou em qualquer outra plataforma onde estejam disponíveis conteúdos de podcast. Todavía quería ser escritor y ella creía en mí. Hannah es la única persona que creyó en mí. Me iba a ayudar. Entonces fue cuando mi padre me regaló la mueblería. Galera, então o papo hoje é Memórias do Subdesenvolvimento. Eu, Fred Almeida, estou aqui falando do Rio de Janeiro. Comigo, meus amigos, Alexandre Cataldo, fala de Blumenau. E aí, Fred, tudo certo? Tudo bem, Alexandre? Estamos aqui mais uma vez, chegando dessa vez muito próximo no nosso episódio 200, hein? O que acontecerá? Exatamente. E nosso outro amigo aqui, desta vez, nosso colaborador e amigo, Tony Vendramini. Fala, Tony. Fala do Rio de Janeiro também. Fala aí, Tony. Tudo bem, Fred? Tudo bem, Alexandre? Muito obrigado por mais um convite. Uma grande honra. Pô, muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Obrigado você que aceitou e obrigado você que indicou o outro filme lá do Tomás Gutiérrez Alea, né? A Morte de um Burocrata, para um Dicas Triplas. E naquela oportunidade, né? Eu, claro, já conhecia de nome o Memórias do Subdesenvolvimento, mas é aquela história, né? A gente vai fazer o episódio, a gente muitas vezes aproveita, pô, deixa eu ver o filme que eu tenho aqui que ainda não vi, acerca do tema e vamos dar uma conferida. Aí aproveitei naquele momento lá e, porra, fiquei encantado com o filme. Mesma coisa que eu, também vi naquela oportunidade. E ali aliás, a gente já meio que decidiu, né? Vamos fazer exato. Um episódio. Né? Naquela época a gente já viu que era um filme ali para episódio único, um filme importante, um filme denso. E foi uma descoberta também para mim, porque eu conhecia só o Morango e Chocolate, né, do Alea, e um dia eu resolvi ver outros filmes dele, né? Procurar, e como eu estava convidado já para o Dicas Triplas, quando eu vi A Morte de um Burocrata, eu falei, porra, esse aqui que eu vou indicar. E aí depois eu acabei descobrindo também esse, Memórias do Subdesenvolvimento, e acabou gerando esse episódio, né, cara? Que bom, porque é um filmaço realmente. Você já criou um nicho dentro do Dicas Triplas, né? Latino. Do cinema latino. Você já foi para Cuba, já foi para o México. E nos dois casos com filmes que eu não tinha nem ouvido falar na vida, né? E aí, o Morte de um Burocrata e depois o Canoa. Mas o Memórias de Subdesenvolvimental, como o Fred sempre ouvi falar e tudo, mas passei ao largo.
E acho que passei ao largo muito mais por uma ignorância, que eu acho que é bem razoável, esperada, que o título do filme passa uma impressão de ser um filme de um outro tipo, né? Um filme muito mais documentário do que ele de fato porque ele é documentário também, né? também, Mas ele em boa medida. Ele é uma mescla, né? Ele Uma mescla um muito fruto bacana. daquele cinema dos anos 60 ali, né? Foi produzido em 68, né? 67, 68, acho que ele começou a gravar em 67. Mas ele é fruto daquele cinema ali, daquelas influências da Nouvelle Vague, do free cinema inglês, neorrealismo, né? Um cinema bem experimental. Ele mistura ficção com documentário e até pequenos trechos ali que parecem até surrealistas, né? Quando entra aquelas imagens que são até interessantes, né? Que são imagens que foram cortadas de filmes em Cuba, né? Que iam ser exibidos em Cuba e o pessoal cortou. Aquilo ali é bem bacana e lembra até um pouco o que depois a gente veria no Cinema Paradiso também, né? Uma montagem com cenas cortadas por algum tipo de censura prévia. Agora, lembrando que, tal como em outros momentos, né, da história do cinema, quando a gente tem experimentalismo, inovação e tal, não é só por experimentalismo puro, às vezes é por necessidade, como era aqui também, né? Necessidade de ter uma limitação de custo, limitações técnicas, equipe pequena e tudo mais, então... Às vezes até como forma de você montar uma cena, né? Né? Tem isso pro final do filme, o montador do filme lá, o Nelson Rodrigues, fala sobre isso também, né? As soluções que eles encontraram no cinema do Godard, né? E da Nouvelle Vague para evitar retrabalho, né? Isso. Agora, é interessante, eu acho que principalmente essa questão do que a gente hoje vê como experimentalismo para suprir um problema básico, né? Qualquer filme que você vai contar uma história que é de uma época diferente da que você está filmando, você vai ter uma despesa maior, né? Uma despesa de preparar o set, a locação, para parecer de outra época, né? Figurinos, muitas vezes, e tudo mais. E ele resolveu, em boa parte, esse problema simplesmente pela busca, inserção de fotos, imagens de arquivo, e até simples narrações de coisas do passado, sem necessariamente mostrar, né? Isso, com certeza, barateou processo, né? Ele fala, né, Alexandre, que o que ele faz nesse filme é uma grande colagem, né, na verdade. E é curioso porque tem uma cena no filme que ele anuncia que vai fazer uma colagem com essas imagens que vocês citaram, né? E de fato ele faz essa colagem. A colagem tá no filme, né? E depois que a gente vê essa colagem é que tem uma cena, né, que aí é em ficção ensaiada com o próprio Tomás Gutiérrez Allé, né, no meio do filme. Isso. Em que ele explica pro personagem principal, que é o personagem do Sérgio Corriere. Que é o Sérgio também, né? O personagem do Alea é o de um diretor do ICAIC. ICAIC, né? O nome lá do Instituto de Cinema lá deles. E fala pro Sérgio, eu pretendo usar isso em um filme. Aí tem até que um diálogo ali, de, mas como você vai colocar isso? Não, vou encontrar um meio de colocar. E realmente ele consegue, né? Botar nesse filme aqui, no Memórias de Subdesenvolvimento. Mas é um filme também, além disso, né? Quem viu e quem não viu vai estar escutando aqui a gente falar. É um filme também que se passa num momento crucial da história de Cuba, dos Estados Unidos e do mundo, né? Porque ele acho que começa em 61, mas termina em 62 ali no momento da crise dos mísseis ali, né? Acho que ele começa na Baía dos Porcos, não é isso? Isso. E termina no início ali da crise dos mísseis ali envolvendo... Ele começa um pouco depois, né? Já tinha acontecido... Já tinha, inclusive, cartazes, a gente vê cartazes quando ele está naquele ônibus saindo do aeroporto. Os ricos saindo de Cuba. Mas a gente vê o cartaz vangloriando a vitória de Cuba, né? Playa Girón. De Playa Girón, logo naquela cena em que ele está voltando do aeroporto, depois de despachar a mulher, que praticamente já se transforma numa ex-mulher, e os pais, a gente vê isso. E depois a gente vai ver imagens realmente de arquivo da Baía
do evento lá da Baía dos Porcos. Dos prisioneiros, né? Os caras que foram presos. Né? Gente torturada e tudo mais. A gente vai ver isso depois numa montagem lá. Numa das várias montagens, tem um momento do filme ali pelo meio que vira realmente quase um documentário. Fica uns 10 minutos só. E é interessante que ele usa a narração do personagem, às vezes, nesse documentário, né? Porque também acho que a riqueza do personagem é muito importante. Agora, o filme começa mesmo com uma sequência de um assassinato no meio de uma multidão, e é algo que a gente não entende, porque ele subtrai justamente o personagem principal daquela confusão toda. Tem uma festa lá, tem uma cantoria, né? Tem até uma música lá que a gente estava falando que é meio ritualística e tal, uma conga, né? Conga, uma como conga. Você falou. Naquele momento a gente não sabe de nada. A gente tá vendo o filme pela primeira vez, você não sabe quem é o personagem principal, você não sabe quem vai acompanhar. Você tá vendo uma festa. Exatamente, aí você só vai entender mais ou menos o contexto dessa festa, por que ela tá nos filmes, lá pra frente, porque ele vai repetir essa cena da Kong e aí vai inserir o personagem. Aliás, Fred, é importante dizer isso porque cenas se repetem nesse filme diversas vezes, porque uma das riquezas do filme é justamente mostrar acontecimentos sob pontos de vista diferentes, né? Exato. Exatamente. E aí tem a figura desse personagem, do Sérgio, que eu não sei se vocês concordam comigo, mas ele às vezes... ele me parece assim uma espécie de entidade ali dentro, uma testemunha da história, né? Porque ele aparece nessa festa aí, cara, qual o sentido dele estar ali naquela festa ali, naquela confusão? É quase como aquele olhar do pássaro tá do alto, não interage com o que tá vendo, ele interage remotamente, através de uma crítica, mas ele observa... ele não modifica muito o que está... Isso, ele não se envolve, né? Ele observa, ele julga o que está acontecendo, ele tem até uma maneira também de autocrítica ali, né? Porque afinal de contas ele é da burguesia ali, mas ele não é aquele cara que não consegue ver os defeitos ali da burguesia. Então ele vê os dois lados. É isso que é engraçado, né? Ela tem essa onipresença, né? Porque uma hora ele tá numa passeata, andando na rua lá, na contramão, aí daqui a pouco parece uma cena de documentário e ele tá narrando, aí daqui a pouco ele tá dentro vendo uma palestra até do Eduardo Desnoyers, né? O autor do livro. Tem o seguinte, né? Ele tá no meio de um grande acontecimento mundial. O mundo está olhando para Cuba, mas ele não está participando desse grande acontecimento mundial. Ele está do alto, como um observador distante, e ele faz análises, reflexões, ele critica. Até o lance do binóculos, né? Do telescópio no alto do luneta, do prédio, na verdade. Luneta, né? Que não deveria estar lá, né? Foi uma coisa criada, né? Acaso, a gente né? vai falar não estava no roteiro. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. O filme foi feito com uma estrutura aberta, como o Alea gosta de dizer, o Desnoyers também. Então várias coisas foram decididas durante as filmagens, né? E poucas cenas foram realmente ensaiadas, né? Poucas cenas. E essas cenas que entraram ao acaso acabaram sendo muito marcantes, acabaram colaborando muito positivamente com o filme. Sim, e nem tudo estava no livro, né? Também. Isso aí que você falou é importantíssimo a gente comentar, né? Porque a coisa é originada do livro do Edmundo, né? Edmundo, eu falei Edmundo Desnoyers, né? Que tinha um outro título, inclusive, né? Memórias Inconsoláveis. Segundo ele próprio, né? Em entrevista, o título tinha vindo de uma frase que é dita no filme Hiroshima, Meu Amor. E aí já tem uma relação grande com a própria Nouvelle Vague, né, ao falar isso, né? Porque o filme realmente tem essa cara, né? De Nouvelle Vague, principalmente o Hiroshima. Que é um filme em que a gente vê basicamente o mesmo que a gente vê aqui no Memórias. Um filme sobre memórias também. Né? Que é um filme de toda uma análise existencialista de um sujeito, mas rodeado por uma realidade objetiva, né? De um mundo que está mudando, que está desmoronando de alguma maneira. Aliás, a gente tem inúmeros exemplos de filmes em que o elemento central é esse, né? É uma pessoa tendo que lidar com um ambiente que muda à sua volta e ele não consegue mais acompanhar isso. Desde lá, se a gente falar do Leopardo, né? O filme italiano de 63 é isso também. É, claro, um outro contexto, uma outra época, mas é um homem que vê o seu mundo mudar completamente e ele fica perdido, né? Ele fica perdido, os valores dele estão se decompondo.
E o Aléia também já estava muito interessado na Nouvelle Vague, né? Ou seja, casou perfeitamente, né? É. Mas esse cara a gente se pergunta o tempo todo. A gente já começa se perguntando na cena inicial, na segunda cena, né? A inicial é essa que você falou da festa. A gente já começa a se perguntar na cena inicial, por que ele não vai também? O que prende ele ali? E depois a gente vê que na verdade não tem nada que prenda ele ali, a não ser o desejo dele de ficar ali. Ou então, talvez Talvez que o ficar filme não longe da explica tudo. esposa. Aliás, né? como todo bom filme que a gente, vamos dizer, nesse grau de maturidade cinéfila que a gente parece ter atingido, a gente não fica ávido por explicação de tudo. Um cara lá no filme aparece de muleta, ele tinha aparecido sem muleta antes, depois aparece com muleta e tudo bem, foda-se, não estou preocupado. Eu acho que a Coisas motivação acontecem, né? dele é justamente essa questão de ver o que vai acontecer É. né? com a Cuba dele. Porque fugir lá para Miami, como fizeram os pais e a esposa, né? Eles têm um termo para isso, é gusano, né? Gusano. Que é verme, né? Que são os caras, os cubanos opositores à revolução, né? E que daí fugiram para Miami, basicamente, né? Só que nesse processo, né? Nesse processo ele não é mais burguês, porque a classe dele acabou com a revolução. Ele não é um gusano porque ele não fugiu, e ele não é um revolucionário porque ele não participa, né? Mas ele não é burguês. Ali, né? Ele não é mais nada ali. Eu concordo com o que você falou, mas eu só vou corrigir. Ele não é burguês, não é porque a classe dele fugiu, mas ele é burguês porque ele próprio consegue enxergar o ridículo dessa classe na figura lá, por exemplo, do amigo dele. Mas o Pablo, é interessante que assim, também porque foge. ao mesmo tempo que ele enxerga, ele faz essa crítica. Ele fala assim, tem um determinado momento que é chave para mim o diálogo, que ele fala assim: Siempre trato de vivir como un europeo. Y Elena me obliga a sentir el subdesarrollo a cada paso. eu aqui tentando viver como europeu e ela, né, que é a Helena, que é uma mulher que aparece no filme, que ele se envolve, uma mulher mais nova e tal, me leva ao memórias do subdesenvolvimento, alguma coisa desse tipo assim. Ele me leva, ela faz com que o tempo todo eu tenha que lidar com o subdesenvolvimento. Isso. Que ela é menos complexa do que ele imaginava. Do que ele imaginava, né? Mas não é só ela, não. Não, a gente tem não. a gente tem uma sequência em que ele observa os rostos na rua, ele vê esse pessoal, ele critica a própria decadência da cidade, ele fala Havana, que já foi a pérola do Caribe, agora é a Paris do Caribe. Não, já foi a Paris do Caribe, agora é a Tegucigalpa do Caribe. Quer dizer, ele vê decadência. E aí tem cidade. essa contraposição, né, da esposa dele ser uma mulher mais europeia, como ele, e a mulher que ele mais se envolve é uma mulher típica cubana, né? Bom, ele na verdade parece ser um cara, vamos dizer, mulherengo, né? Ele tem lá seus desejos pela diarista, que vai uma vez por semana, Noemi. Aliás, o filme tem essa estrutura narrativa de capítulos ali, né? Alguns capítulos são de acordo com as pessoas com quem ele interage, o Pablo, depois a empregada Noemi, depois a Helena. Ele sonha, ele imagina, ele, vamos dizer... tendo avanços ali sexuais ele tem com a Helena. E aí até sonhos o filme, eróticos, né? Sonhos eróticos. O filme até destila um humor, porque o filme tem um humor assim, bem, eu acho bem interessante. Ele destila em alguns momentos, nessas sequências ali sobre a Noemi, porque ele diz que ela é batista, né? Isso. Ela é da religião batista, ela é batizada, e ele fica imaginando o batizado dela no sonho Rio. Erótico, o batizado dela como um sonho erótico, ela com uma porque blusa ela estaria no Rio com uma roupa tá? branca, uma roupa branca, que ao molhar, ao ser batizada, molha aquela roupa, ela fica transparente. Aí depois, no final, ela mostra para ele fotos do batizado, e ele vê, mas ele fala algo do tipo... mas a realidade é muito mais sem graça do que eu imaginei. Ela nem ficou molhada, nem ficou transparente. Acho que ali ele tem um contato com a realidade, né? Acho que aos poucos ele vai tendo contato com a realidade. Não à toa isso acontece no final do filme, né? E tem uma coisa também que me pegou de surpresa a primeira vez que eu vi, porque eu também tinha essa noção, assim, que você falou lá no início, né? Na minha cabeça, como eu não tinha pesquisado no filme, e às vezes eu não faço isso para não estragar um pouco o filme, eu vou tentando saber o menos possível. Então eu também achava que, esse filme acho que é um documentário, né? Assim, na minha inocência. E aí o que me surpreendeu muito nesse filme é esse
tom também bem erótico que ele tem, porque a todo momento ele está observando as mulheres. Eu acho que isso é um traço do latino-americano em geral, do cubano, né? Ele cita isso, ele fala que a mulher cubana, eu não lembro qual foi o termo que ele usou, mas ele fala que a mulher cubana praticamente come os homens com os olhos, né, cara? Talvez troca olhares, né? E parece que o olhar dela convida você, né? Isso. Isso incomoda ele, né? Isso para ele é mais um sinal desse subdesenvolvimento. Que, aliás, a própria Daisy Granados, que é a atriz que faz a Helena, ela fala numa entrevista no extra do DVD da Criterion Collection, ela fala... aliás, assim, vendo a entrevista dela, atriz, claro, muitas décadas depois, bem mais idosa, mas a gente vê ali uma pessoa muito inteligente que realmente não tem absolutamente nada a ver com aquela personagem que ela faz, né? Que era muito limitada. A gente vai ver depois o choque cultural que vai existir entre os dois, que ele vai falar assim, ela não me escuta, ela não me entende. E a gente vê até assim, nas cenas, visualmente, esse afastamento vai acontecendo. Mas ela fala que a Daisy Granados, ela fala naquele momento lá que o filme, ele meio que antecipa o aviso, o alerta para uma situação daquelas moças jovens cubanas que muitas vezes teriam até um futuro, tem estudo, tem possibilidade de um emprego, mas elas preferem optar por um casamento com um cara mais rico, como se isso fosse uma carreira e tal, né? Um caminho mais fácil para sair de uma situação de pobreza. Aliás, Alexandre, a Daisy Granados, que você cita, ela inicialmente nem faria o papel da Helena, né? Ela faria esse outro que a gente citou aqui, o da Noemi, né? Só que tinha uma cena de nu no roteiro, ela não queria fazer, ela rejeitou. Era aquela cena que ela tá na cama também e do batizado, né? E aí depois disso, depois dela rejeitar, ela volta a ser procurada, a Léa convida para ela fazer a Helena, ela tem que fazer um teste, né? Não porque havia algum tipo de dúvida sobre a capacidade dela, mas porque ela tinha uma idade acima da personagem, né? Está louco? Está louco? Ela tinha 25 anos na época da filmagem, e a Helena na história tem 16, 17 anos, né? Então a Léa precisou saber ali se ela realmente se encaixaria naquele personagem, se passaria tranquilamente, né? Agora esse perfil dela fica bem claro naquele momento lá, que eu acho que é o momento da ruptura final dos dois ali, né? Que é na visita à casa do Hemingway, né? Que ele se esconde para ela não encontrar ele, para ir embora junto. E naquela cena, naquele momento é que ele fala, né? Ela tem um mundo muito diferente do meu e tal. E ela, a verdadeira Helena, é aquela que fica na janela. Tem uns turistas lá que veem ela pela janela e começa a fotografar, e ela começa a se exibir para os caras e tal. Quer dizer, aquilo ali para ela é o sucesso, né? E assim, ali ele tá também criticando essa questão do americano, do turista vir para Cuba para fazer um passeio exótico, registrar, né? Ele chama lá da típica mulher cubana, não sei o que, essa é a típica mulher cubana. E para isso que serve Cuba, para caçar, quer dizer, está fazendo uma crítica também para o Hemingway, né? Exatamente, ao próprio Hemingway. E aí tem uma crítica até ao governo também, né? Porque em Cuba a casa de Hemingway é um baita de um ponto turístico, né? O governo entende como um baita de um ponto turístico e ele está fazendo essa crítica. E toda essa sequência, ela não existe no livro do Edmundo Desnoyers, na primeira versão do livro lá, né? E depois ele acrescenta, porque o Edmundo Desnoyers, ele colaborou como correteirista lá com a Léa e foi inserindo coisas que não estão no livro dele. Mas depois ele escreveu uma outra versão do livro e essa sequência ele incluiu nessa outra versão do livro, de tanto que ele gostou. Isso eu achei o máximo. Vocês lembram de outras situações em que isso aconteceu? Cara, o cara escreve 2001, um livro, esse livro vira roteiro de um filme. O 2001 foi assim, né? Mas de ser assim. republicado? 2001 não foi uma colaboração, não? Então, foi uma colaboração... Mas eu acho que, se eu me lembro bem, o Arthur C. Clarke estava escrevendo o livro junto com o Kubrick ali, né, uma colaboração, escrevendo o livro e fazendo roteiro e tal. Aqui mas já é um pouco diferente, porque o livro já estava publicado. Já estava publicado, é um pouco diferente. Mas depois o livro do C. Clarke, acho que teve elementos ali do filme e teve outras coisas que ele acrescentou. Não é o mesmo caso, mas é uma coisa feita ao mesmo tempo também. Porque é um negócio até estranho, assim, porque passa aquela impressão assim, pô,
o autor não teve criatividade suficiente para elaborar determinadas passagens para aquele personagem que com o filme é que vieram à mente lá provavelmente do outro, né, do diretor ou até do próprio autor, mas depois, né, estimulado por outras situações. Eles trabalharam juntos também nisso, né? O Desnoyers colaborou ativamente. Agora, muita gente pode até estranhar, Fred, Alexandre, essa pegada crítica do filme num regime como o de Cuba, né? Só que tanto o Alea quanto o Desnoyers, eles tinham um pensamento de que a crítica, na verdade, era muito benéfica para a Revolução. Eles aderiram à Revolução, eles pertenciam à Revolução. O Alea era amigo pessoal do Fidel Castro, mas ele nunca poupou crítica, ele nunca se furtou a criticar. Naquele filme que a gente conversou, Na Morte de um Burocrata, ele faz uma crítica ao regime, né? Mas eles entendiam que criticar as questões do regime não era dar armas aos inimigos, como muita gente pensava na época, né? Era sim um modo de melhorar o que estava sendo construído, melhorar a construção do socialismo, né? Que conversar internamente e procurar essas questões era algo muito importante para melhorar o regime. Mas isso tem uma coisa muito, muito interessante nessa linha, que é aquela cena onde o americano, ele coloca lá um americano levantando no meio de um debate lá, com uma mesa redonda, e perguntando, inclusive, acho que é o Desnoyers que está lá, né? O próprio Desnoyers, sim. Perguntando para ele, mas vem cá, vocês se dizem revolucionários, né? Vocês estão inovando no movimento de vocês, mas por que vocês acham que tem que usar um formato tão batido como uma mesa redonda desse tipo para atingir esse público aqui, né? Então, ali eu acho que ele está querendo simbolizar nessa pergunta. Quer dizer, o Alea, colocando essa pergunta no filme, está querendo simbolizar o próprio cinema político tradicional numa situação dessas, que seria algo similar, vamos colocar lá, o cinema soviético dos anos 20, né? Que você tinha um cinema que a técnica era usada para exaltar a revolução, para exaltar o regime que estava implantado, ou em implantação. Em consolidação. Ele não era para criticar. O cara que botasse um negócio crítico no filme provavelmente ia aparecer, né, pendurado em algum lugar depois. Ali não. E, cara, eu acho essencial esse raciocínio do Alea, esse sentimento do Alea. Eu acho que o mundo seria melhor, independente de qualquer lado político. Se tivesse gente dentro do regime, o cara está criticando de dentro. Ele não é um opositor, ele está de dentro e sentindo-se compromissado a apontar o que está errado ali, porque erros tem, né? E ele falava isso, né, Alexandre? Ele falava, olha, essa crítica não é uma crítica feita de fora, é uma crítica feita de dentro que nos compromete também. Vamos lá, o que tem de crítica? Nós estamos inseridos aqui nesse contexto. E o Alea e o Desnoyers tiveram problemas com a censura depois, quando o partido tomou conta também da cultura do país, nos anos 70, né? O Desnoyers foi repreendido. O Desnoyers depois se mudou para Nova York. Depois, né? Na época do filme não teve censura. Na época do filme, isso não. Foi interessante. Já nos anos 70. O Desnoyers teve um problema gravíssimo lá, porque foram cobrar dele, porque ele comparava o Che Guevara ao Superman, né? Como um mito, um super-herói, né? E foram cobrar dele isso daí. O Alea, em outros filmes, também teve problemas com censura. Eu acho que ele critica já no momento em que ele quando olha a primeira vez pela luneta e fala, tá tudo igual, não mudou. Aí depois ele olha a cara das pessoas na rua e fala, as pessoas estão tristes, as pessoas estão infelizes, qual é o futuro que elas têm? Né? Ele pergunta também, né? Mudou a cidade ou mudei eu, né? Aí é interessante que ele fala uma coisa, né? Ele sempre tem ele tem até um ar um tanto entojado ali, aquele cara meio babaca, assim. A gente meio que acaba se identificando um pouco com algumas coisas, mas então ele fala algo do tipo assim, essas pessoas não têm, eu não lembro exatamente as palavras, mas a vida dela, basicamente ele fala, a vida dessas pessoas é uma merda, mas eu não sou igual a elas. Ele se sente acima, né, cara? Ele toda hora você sente que ele se sente acima do homem comum ali, né? E essa identificação que a gente tem quando assiste o filme é fundamental, principalmente se a gente coloca no contexto da época, porque é para fazer com que no final do filme o cubano que está assistindo se sinta culpado de se identificar com ele, cara. Porque ele traz toda uma carga, né, dessa burguesia, essa coisa do regime anterior à Revolução, do Fulgêncio Batista. Aliás,
tem cenas ali também que são inseridas da época do Batista, a gente esqueceu até de comentar isso, não é só do 61, 62, final, né? Baía dos Porcos, não, acho que ali pelo meio, pô, tem uma passagem, cara, que pra mim é a coisa mais impactante que ele fica do filme. Mostrando lá o torturador, o político. Exatamente, aí tem um momento que pra mim é o mais impactante do filme, é o melhor corte do filme, que é o quê? Corpos mortos, por tortura e tal, corta para uma socialite aplaudindo. Reparou isso, cara? Aquilo ali é muito foda. É um corte seco, de vários corpos ali sendo mostrados, aí a pouco corta para uma socialite numa festa lá no baile, sei lá, aplaudindo. Cara, aquilo ali... ele tem diversos momentos assim de ruptura, né, na montagem, assim, que você fica perplexo, assim, né? Agora, tem uma coisa importante que a gente comentou ainda talvez vagamente, que é a seguinte, até a gente, acho que todo mundo aqui, a gente escutou a trilha de comentários daquela ótima edição do Instituto Moreira Salles no Brasil, né? Que aliás a edição Criterion não tem trilha de comentários, é do IMS. Tem uma trilha brasileira, né? Com o Nelson Pereira dos Santos, o Walter Salles e o Eduardo Coutinho. Pesada, né? Pesada, boa. Pesada. O Nelson Pereira Tudo bem que eles parecem que estão meio preguiçosos ali. Não, eles estão meio que fazendo um podcast, cara. Parece que eles estão assistindo o filme. Eles estão assistindo o filme, né? Eles não prepararam uma conversa. Não, eu acho que o Walter Salles parece estar bem preparado, assim, né? Pesquisou e tudo. O Eduardo Coutinho, ele parece estar reativo, ele está olhando e interpretando algumas coisas. E o Nelson Pereira dá uma sumida no meio do áudio lá, depois ele volta e fala, caraca, o cara voltou. Mas também ele fala no início, ele fala bastante coisa interessante. E aí eles falam que o Walter aponta isso muito bem, que além dessa grande força do filme, né, que o Tony já falou, que é essa mistura de documentário e ficção. E, aliás, para isso, né, diga-se de passagem, a figura do Nelson Rodrigues, lá o montador, é fundamental, né? O cara faz mágica ali em alguns momentos, mas além desse choque, tem um outro choque que é fundamental no filme e que desconcerta realmente quando a gente vê a primeira vez, que é a questão de vários tempos ali, né? Tem a questão do gravador que é usado para ficar inserindo memórias, coisas do passado, principalmente em relação à esposa, as brigas. A gente já desconfia que ele está despachando a esposa, que já não está bem o casamento. Depois, quando ele fica zoando os objetos dela. Dois grandes momentos ali que ele faz essa mistura de dois tempos narrativos, né? E aí você tem um tempo que é a imagem, que está mostrando ali que ele está mexendo no quarto, ao mesmo tempo que ele está ouvindo aquela gravação que ele fez com a esposa. Isso. Então tá te levando lá, depois você entende que aquilo ali foi a briga, que acho que foi a gota d'água para ela decidir sair também, né? E tem uma série de lembranças depois, aí não tem mais o gravador envolvido, tem flashes, são as lembranças, né? Os flashbacks, que eu acho a parte mais sublime do filme. Primeiro quando ele lembra do amigo de infância. Aquilo é sensacional também, né? Cara, e se você for pensar assim, quer dizer, ele tá construindo a memória do personagem, ao mesmo tempo que ele tá fazendo um documentário sobre aquele momento de Cuba, ele tá refletindo sobre o momento de Cuba. Cara, é um negócio muito denso, assim. Esse é o tipo de filme para você ver várias e várias vezes. E ele faz isso, né? Ele ilustra de uma forma muito legal, né? Nos flashbacks ele usa carrinho, usa grua, né? Quando ele mostra o presente, o personagem, ele usa muita câmera subjetiva, muita câmera na mão, né? Muito. É muito legal isso daí. Porque ele tá apelando ali pra estética do documentário, né? Do free cinema. Até o Walter Salles comenta isso, né? Que naquela época você tinha câmeras até de 35mm mais leves. Então você conseguia botar aquilo no ombro lá e fazer a coisa na mão. Isso tem muito do free cinema lá em inglês, né? Esse movimento documentário. Aquela cena que ele conhece a Helena, né? É muito legal, né? Que passa um anão com um violoncelo, um violão grande, não sei, nas costas. Aí a câmera vai pra lá, pro anão, aí vai pro rosto dela, ela tá rindo, quebrou o gelo. Pois é, eu fico imaginando eles elaboraram isso, como eles elaboraram, porque ele fala assim, bom, ela tá se fazendo de jogo duro ali, tem que dar uma quebrada de gelo, vamos botar um elemento aí na cena que faça ela rir, eles rirem juntos.
né? E dá aquela aproximação, quebra o gelo. O que nós vamos pensar? Pô, vamos botar um anão. Não, melhor, vou botar um anão carregando um violoncelo, um instrumento. Não, instrumento. Mas tem que ser um instrumento grande, que não é um instrumento apropriado para um anão. E outra coisa interessante aí nessa sequência aí é justamente que ele vai com maior naturalidade, ele passa de uma câmera subjetiva para uma câmera que está ali te mostrando os dois, né? Que é mais objetiva. Então, nesse caso mesmo aí, quer dizer, a gente está vendo, ele tira a atenção dele do rosto dela, isso o Fellini olha já tinha feito no La Dolce Vita duas isso aí vezes. não é novo, né? Mas não é novo, mas sempre chama muito atenção, interessante, né? chama atenção. Aí daqui a pouco você está vendo os dois, quer dizer, ele saiu dessa subjetividade, né? Chama atenção porque tem lá o manual, né? O cara tem que escolher lá o ponto de vista e falar, quer saber, eu vou mudar no meio e pronto, eu sou... Mas isso que eu falo, ele faz uma mistura tão grande assim, desse tipo de coisa. Por exemplo, uma coisa que pra gente, e talvez pro público depois ali do Pulp Fiction, acabou ficando um negócio corriqueiro, essa história de você inserir uma cena no início, que depois você vai retomar lá pro meio do filme, né? E você vai entender um pouco o contexto, que é aquele contexto daquele rapaz morto na multidão. O Tarantino faz no Pulp Fiction algo semelhante também, porque ele bota uma cena com dois personagens naquele bar. Depois você não vê mais esse personagem, só vai ver lá mais pro final do filme, você vai ver a cena acontecendo de novo. E você vai ver que ela tá inserida num contexto que tem os dois personagens lá do... Né, peraí, me desculpa, não foi o Jackson e o... Não foi o Tarantino que criou? Não foi. Sinto informar, mas não foi. Essa repetição de cenas é curiosa porque ela também é anunciada no filme, né? Na hora em que os dois conversam, o Sérgio e a Helena, né? E que ela quer ser atriz. E aí eles falam, porque você repete, a profissão é uma profissão que você repete sempre as mesmas coisas, né? do Hiroshima, meu amor. Os mesmos gestos, as mesmas palavras, os mesmos gestos. Você vê que ele até modifica o som ali, né? Ele vai sumindo um pouco o som, quando ele fica repetindo, o som vai... Cara, o filme é cheio de artifícios, assim, experimentais, né? Só para voltar a falar daquela sequência de flashbacks, de memórias... gostosas, né? Que são memórias boas dele, do amigo de infância, depois das primeiras iniciações sexuais dele, né? Que ele vai com o amigo ao prostíbulo e não consegue. A namorada alemã também, né? Depois a namorada alemã, a Hannah, que é aquele amor da juventude antes do casamento, e o início da vida adulta, vamos dizer, dele, que é quando aparentemente, não é dado muita explicação, mas aparentemente ele é um casamento meio de conveniência, arranjado por causa de negócio, por causa de uma loja de quê? Sei lá, móveis, né? De móveis. Ele casa com essa mulher. E então, assim, em vários momentos é montado esse quebra-cabeça para a gente saber que o casamento dele está acabado, né? Inclusive ele diz depois, quando ele é processado lá, vai ao tribunal pela família da Helena, que calunia ele, porque fica danada com ele, que não quer mais vê-la. Ela inventa que foi, vamos dizer, vítima de um abuso dele, né? Claro que a gente viu ali que foi algo consensual, e a gente até vê, né, em alguns momentos, naquele primeiro encontro deles, um certo fingimento, assim, dá aquele primeiro beijinho, ela vira as costas, vai pra parede, assim, põe a mão no rosto, dá a impressão que não é Parece a primeira... até uns jogadores aí que eu conheço, né, simulando. Mas é que tem Parece a questão que da virgindade. Não é a primeira vez dela, né? Tem essa coisa também. Não. Agora, esse negócio que você falou dele, esses momentos dele com a esposa... dele com um amigo de infância e tal, ele passa em frente àquela casa, não sei o que. É muito interessante como ele costura todas essas memórias dele com essa coisa mais objetiva, né? Essa subjetividade com essa objetividade de mostrar ali, cair até no documentário, né? Parece que ele vai para um lado totalmente oposto, né? Eu lembrei um negócio agora que você estava falando isso, o Desnoyers fala uma coisa numa entrevista dele ali que está nos extras, que eu achei sensacional, até fui atrás para ler um pouco, estudar, que é uma frase de um cara chamado, peraí, já vou achar aqui nas minhas anotações. É o Ortega y Gasset? É, o Ortega y Gasset, ele fala, eu sou eu e minha circunstância. Que na verdade é até uma frase maior do que isso, essa é só a primeira parte, a frase completa é, eu sou eu e minha circunstância, e se não a salva ela, não me salva a mim.
Querendo dizer o seguinte, eu sou eu e minhas circunstâncias, isso é fácil de entender, né? Todo mundo é um pouco fruto do meio em que está inserido também, né? Mas além disso, tem essa questão de, se eu quero salvar a mim mesmo, eu preciso zelar, né? Salvar o ambiente que me cerca também, né? As condições que me cercam. E isso é algo que a gente meio que não vê ele fazendo, né? Ele não faz nada, ele é omisso. Ele é muito passivo, né, cara? Ele é passivo. Ele é um observador. O Desnoyers até fala assim, que ele diz que... E é por isso que ele não vai se salvar. Que o Sérgio é o que teria sido ele se ele não tivesse comprometido com a Revolução, né? Poderia ter sido esse cara que só ia observar, só ia julgar, mas não ia efetivamente participar, né? Então tem também aí nessa questão do Desnoyers esse elemento aí que a gente estava falando do Allais, de poder, de certa forma, criticar ali o regime dentro do regime, né? Porque o Desnoyers foi um cara comprometido com a Revolução Cubana. Mas, ao mesmo tempo, no livro, ele faz esse tipo de crítica, né? De colocação. Cara, eu não conheço Cuba, nunca fui a Cuba. Eu conheço, como a maioria das pessoas, pelos noticiários. E é sempre um país muito, vamos dizer, rotulado, né? Assim, no mundo afora, né? Pelas notícias. Mas o que eles dizem é que o filme, na verdade, é um filme vivo e atual, né? Porque a situação que é mostrada no filme está até hoje, né? Que não mudou muito, né? Antecipou, serviu de aviso. O Desnoyers chega a falar até que foi um sonho, né? Foi um sonho que não deu certo, que ainda precisa ser aperfeiçoado, né? O subdesenvolvimento persiste em Cuba. Ele continua crítico a isso. Ele está vivo, né? É importante lembrar isso também. E o lance do neorrealismo, sempre citado, tem influência, claro, né? Quando ele pega uma câmera e vai filmar, tudo bem que às vezes escondido, né? A gente vê em vários momentos com teleobjetivo, a distância, mas a gente vê também cenas em que ele está com a câmera na rua e o povão está olhando, claramente ali não está escondido a câmera, né? Está visível e o pessoal fica olhando. Principalmente naquela passeata de 1º de maio, né? Que ele vai contra o fluxo, né? Que foi improvisado também, né? A cena, na verdade, deveria ser o Sérgio saindo para sacar dinheiro, só que aí que o Allais percebeu que era 1º de maio. Então o banco não estava funcionando, estava fechado. Improvisado também, é verdade. Aí viram a multidão caminhando, botaram o Sérgio para caminhar contra, como se ele realmente andasse contra aquela corrente. Deixa eu só fazer mais uma intervenção aqui, Alexandre, que agora eu lembrei do que falou o Desnoyers sobre Cuba, né? Ele falava que a Revolução foi como um sonho, que foi feito um grande esforço, foi como uma grande promessa, mas que há derrotas que têm mais dignidade que a própria vitória, uma frase do Borges, né? Uhum. E que ele acha que se deve comemorar a derrota por pelo menos terem tentado alguma coisa que era grande, né? Mas que falhou, né? Eu li isso aí, eu lembrei, bom, não vou mudar o tema do podcast, mas eu lembrei, eu devia ter lembrado disso semana passada, mas tudo bem. Vamos lá. E quando ele sai daquele congresso literário em que o americano faz a pergunta, é interessante que eles não sabiam muito bem como filmar aquilo ali, né? Para não ficar longo demais e tal. Então ele resolve meio que cortar logo depois que o cara faz a pergunta, né? E aí a gente vê a narração em off mais uma vez do Sérgio falando assim, tipo, o americano tem razão. Né? Aquele ali para mim é um dos melhores momentos do filme. Eu não ali. entendo nada, ele fala assim, eu não entendo nada, o americano tem razão. Ele sai, aí ele sai, aí tem aquela arrebentação ali na praia ali, né? Que eles chamam de malecom ali, aquele paredão. A orla, né? Aquela orla, a água estourando lá atrás dele. Aí depois ele cruza uma rua, ou é antes que ele cruza uma rua falando isso. E aí você tem um zoom ali, né? Uma teleobjetiva estranhíssimo, vai né? chegando. É estranhíssimo, mas assim, ao mesmo tempo. Ele vai dissolvendo. É exatamente essa ideia do plano, né? Ele tá dando aquele zoom e o cara tá meio que desintegrando dentro da imagem. Porque ele tá ficando tão grande. Ele fala isso, né? A narração. ¿Dónde está tu gente, tu trabajo, tu mujer? No eres nada. Nada, estás muerto.
Ahora empieza, Sergio, tu destrucción final. Agora começa a minha destruição. Isso, agora assim, começa né? a destruição do Sérgio, né? A minha destruição, alguma coisa assim. Quer dizer, tem tudo a ver, né? Ele tá casando a imagem com a narração ali de uma forma muito criativa. Dá né? uma angústia aquilo ali, né? Dá uma certa angústia, porque tipo, a gente não vê ele fazendo assim, basicamente, nada de tão arriscado. Ele acaba sendo meio que para aquela situação dá para chamar ele de um bom vivan, né? Um cara que não trabalha, ele vive de aluguel. Ele fala, inclusive, tem aquela cena da entrevista lá vamos dizer, sobre o imóvel. Vem medir o né? apartamento lá, né? Ele não entende o que é aquilo, mas a gente sabe o que vai acontecer, né? Tipo, o imóvel dele vai ser dividido depois. Aquela cena é muito interessante, né? Porque ela é quase toda com a câmera subjetiva, a gente só vê os dois ali, né? Olhando para a câmera, não vê o Sérgio. Só no final que ele aparece. E o cara mais complacente, mas a mulher não. A mulher, você vê que ela o cara é mais burocrata assim, né? Fazendo perguntas e a mulher tá medindo objetivas tudo. E a mulher tá medindo, você vê no rosto dela que ela tá julgando as respostas dele. Ela tá julgando. E você vê ali que tem uma outra coisa envolvida que é meio que um conflito de classes, né? Aquela... Sim, totalmente. É aquela coisa de usar a revolução para acertar as contas com quem tem mais do que eu, assim, não porque eu acho que é justo, mas porque eu tô no prejuízo, eu quero ferrar com quem tem mais que eu. né? É legal que ele não aparece nessa cena, né? Ele aparece no final só. Só no finalzinho. No finalzinho ele aparece. E aí ele faz a pergunta, né? Mas pra o que é isso? Aí o cara dá uma desconversada, mas a gente sabe que o apartamento dele vai virar o lar de várias famílias, provavelmente. E detalhe que tinha o lance dos objetos, né? Você vê que já na cena do aeroporto e depois quando ele volta no apartamento, os objetos da mulher estão todos ali, joias e tudo. A pessoa não podia levar nada, né? Quando fugia, não podia levar nada. Provavelmente aquilo tudo vai acabar sendo ainda confiscado, né? Vai. Aquilo tudo, por isso que é interessante também essa parte final do filme, né? Depois desse plano aí que ele desintegra e diz agora começa a destruição, né? Do então o nosso personagem. processo, né? Aquele processo também é um negócio que pra mim acaba virando meio que politizado, né, cara? Me lembra até outros filmes assim que tem processos que ficam politizados, em que parece que daí a pouco ele está sendo julgado não mais por um suposto abuso, mas porque ele tem uma vida melhor. Por causa da classe dele, né? Mas ele acaba se safando, né? No final não é contrário a ele. Surpreendente. Da Helena Josefa Dourado. Eles falam o nome completo dela. Ele fala, né? Antes eu seria absolvido com tranquilidade. Ela seria a culpada. Agora não, agora é tudo o povo, né? Agora mudou, né? Contradiz o que ele falou lá, que nada mudou, né? Lá no início do filme. Esse caso da Helena também tem uma curiosidade, que é o que você falou, Fred, e Alexandre, do filme não explicar algumas coisas. Na verdade, o que se discute ali é a questão do abuso, da virgindade da Helena. O filme também não responde isso, né? Porque a Helena diz que ela era virgem. Ele diz que ela não era. E a gente termina o filme... que tinha sangue na calcinha. A gente termina o filme sem saber se realmente rolou ou não, ou se ela já era virgem ou não, né? Pois é. E é aquele tipo de informação que não interessa num filme como esse, né? É verdade. Que é muito mais um filme de forma do que de conteúdo, né? Apesar de que o conteúdo, evidentemente, é excelente também, né? Pelo momento histórico que ele está retratando. Até isso não é essencial, mas uma coisa a gente vê, pelo menos naquilo que a gente vê, que ela foi de livre e espontânea vontade, né? Sim, isso fica claro. Ele até sobe antes, ela diz que vai depois, ela toca lá e tal, né? Enfim. E volta no dia seguinte, né? No dia seguinte ela já bate lá, né? Aí ela começa a cantar, né? Feliz da vida. Começa a cantar, né? Isso você pensar, cara, é um negócio muito interessante dele ter feito dessa forma e mostrar pra gente que ela foi lá, né? Consensualmente tudo. Porque... se fosse um filme panfletário, ela talvez teria sido mostrada como se fosse mais uma coisa que aquele burguês está explorando. Entendeu? E não é, porque você vê que ela entra no jogo lá. Então, assim, ele se utiliza até desse recurso de, né? Eu conheço um diretor, né? Aquele papo... esse papo Hollywood clássico, né? Eu conheço o cara de dentro, quer que eu te apresente? Não sei o quê. Mas você chega lá e ela também tá topando aquela história, né?
voltando ali para a essência dessa coisa do título, o próprio título do filme, do subdesenvolvimento, né? Eu acho que ele dá algumas noções do que ele quer significar nesse caso. Não é só um subdesenvolvimento econômico e tal, mas é muito mais cultural, assim, né? Uma mentalidade, né? Mentalidade. Ele fala dessa coisa assim de que a revolução do jeito que estava sendo construída era aquela revolução que criava um mito, um herói que as pessoas deveriam seguir cegamente, sem criticar, e que iam resolver todos os problemas para elas, não precisavam ter análise crítica, né? E que o filme justamente está ali para chamar atenção para isso, né? Que o certo seria desenvolvimento de um senso crítico, você não ter esses heróis. Aliás, porra, nada mais atual no mundo todo, não é só Cuba, não, do que isso, né, cara? Essa figura de mitos e líderes quase... essa coisa se repete. Isso se repete em que as pessoas não têm o senso crítico, principalmente, né, cara? no país subdesenvolvido mesmo, como é o nosso, né? A pessoa não é estimulada a absorver cultura, absorver conhecimento, ficar na ignorância para ser comandado. No fim das contas é isso, né? Para ser jogado para lá e para cá. O Desnoyers faz uma comparação interessante até. Ele diz que a maior parte do mundo ocidental seguiu Hamlet e o mundo latino seguiu o Dom Quixote, né? Então, os países anglófonos, os países mais desenvolvidos, são países que convivem com a dúvida, né? Eles se questionam. E os países colonizados pela Espanha, os países latinos, eles são mais confiantes, eles têm certeza do que eles estão fazendo, do que eles devem seguir, né? E que é isso que ele pensa que deve ser mudado. A autocrítica é importante, se questionar é importante, né? Agora, Fred, eu lembrei de um episódio que a gente fez há uns 2 anos, talvez, que era sobre documentários, né? Sim. A gente fez um episódio sobre documentário e uma coisa a gente comentou lá e eu aprendi que tem muitas vezes essa tendência a falar, não, é realismo, é documentário, mas nada é puramente real, né? Nunca. Mesmo no documentário mais realista possível, vai ter sempre a intervenção do diretor numa seleção. A interferência da câmera, o fato de você estar na frente da câmera. Mas mesmo que fosse a câmera oculta, mesmo que fosse realmente... Como tem nesse filme, né? Esse filme tem várias câmeras ocultas. Mesmo que seja câmera oculta, mesmo que sejam imagens roubadas, sem conhecimento de quem está sendo filmado, o cara não tá, ele está mostrando o que ele quer mostrar. Ele faz uma seleção de momentos que vai passar uma mensagem, né? Então, ele vai montar, né? O fato de ele estar montando aquilo, ele está construindo um discurso, né? Nunca é 100% real. E ele reconhece isso, né? O Titon, o Desnoyers, não lembro quem que falou, reconhece que assim, a gente tem essa coisa da realidade, mas também é uma realidade selecionada, montada para passar uma mensagem. Ali, Tem uma intenção ali atrás, né? A intenção é criar esse choque, né? Criar esse impacto, né? Essa captura de cenas com câmera escondida gerou uma situação muito engraçada contada pelo Nelson Rodrigues, lá o montador, né? Eles fazem aquela cena, eles estão capturando imagem na cena no hotel, né, no Riviera, em que o Sérgio critica as mulheres cubanas por engordarem depois dos 30, né, decaírem, do corpo decair e tudo mais. E essa cena deveria terminar com um tombo que eles filmaram, né? Uma senhora gorda perto da piscina tomou um tombo ali, eles filmaram isso. Não é uma senhora gorda, uma senhora já bem idosa já. Bem idosa, né? E eles filmaram isso, né? E na véspera da estreia, que seria para uma sessão exclusiva para o corpo diplomático em Cuba, o Nelson e o Titon pediram para um companheiro lá de relações internacionais, não lembro agora o nome dele, para ver o filme e ver se tinha algum problema, né, na edição. E aí o cara olha e manda chamar o Nelson e o Titon correndo, né? Volta, vem cá, tem que editar todas as cópias que vão ser distribuídas para distribuição, porque aquela cena tinha que ser cortada. O cara descobriu que a mulher que escorrega, a idosa que escorrega, era a mãe do embaixador da Inglaterra em Cuba. Na verdade ele corta o plano só da moça, dessa senhora, né? Não é nem a moça, dessa senhora, porque você vê que ele vai naquela evolução ali na piscina, ele tá falando dos corpos das mulheres e tal, né? Que a mulher cubana se relaxa com o corpo, não sei o que, tá fazendo uma crítica lá, machista até. E aí tem esse plano dessa senhora. E aí o que ele faz? Ele tira o plano dessa senhora e ele bota o
plano da Marilyn Monroe cantando no filme do Billy Wilder, né? Evitou um incidente diplomático. Quanto mais quente, melhor. Substituiu Mas pela é interessante, Marilyn Monroe, né? Essa crítica que ele faz é mais uma da... O cara, na verdade, é um chato que está criticando tudo o tempo todo. Então ele está analisando e criticando a mulher cubana e como que ela envelhece rápido em algum momento entre os, 30, 25 e 30. A partir dos 30, 35, sei lá. Cara, ele critica o próprio Desnoyers, né, naquela palestra, o que significa que o Desnoyers também até pode ter concordado com a crítica, né, com cara? Com certeza concordou, né? Porque ele estava ali escrevendo o roteiro. Ele fala ali, Ed, quem te viu, quem te vê, né? Aqui em Cuba você é esse, eu não lembro qual é o termo que ele usa, mas esse figurão aí e tudo mais. O que seria você fora de Cuba, né? É incrível esse tom autocrítico do filme, né? Como a gente falou aí ao longo do episódio todo aí, né? É muito, muito interessante. É um filme certamente para ver e rever e cada vez mais você vai descobrindo coisas novas e detalhes e vendo... eu imagino que uma montagem ou outra vai te causar uma ideia diferente se você ver uma segunda vez, né? Notar como ele passa... Na segunda vez... A diferença é que na segunda vez você já tem um certo know-how. É aquilo que eu acho que meio que... Mas é aquilo que acontece acho que todo filme, né? Assim, eu acho que a gente vai muito... Primeira vez que a gente vê o filme, a gente está muito centrado na história, né? A gente quer entender como é que é a história. É uma coisa do ser humano mesmo, né? Essa coisa de absorver e interpretar uma história que está sendo passada pra gente. A segunda vez, você já conhece a história. Você já sabe o que vai acontecer, você já sabe o final, já sabe tudo. Aí você está mais livre para observar esses detalhes. Aí é que tá, é daqueles filmes em que você tem que vencer essa barreira de querer, essa tendência natural da gente, de querer uma historinha compreensível, com explicação. E o filme não te permite isso, o filme não dá tréguas para isso. Primeiro porque ele não explica nada. O final acaba sendo um final meio aberto, vamos dizer. Mas não é nem questão de explicar, não. Porque tem um arco ali do personagem ali. Não é tão livre como é em outros filmes, né? Você vê um cara que... Mas essa questão dos tempos narrativos que se misturam. Essa questão de, às vezes, entrar em imagens que se você também não tem um conhecimento, vamos dizer, da história de Cuba, da história mundial ali... Você fica perdido. Tem hora que entra a imagem de... Se você não está acostumado com esse tipo de cinema, Batista. Você vai estranhar, né? Por que está entrando isso aí? Por que está entrando agora, né, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot? Por que está entrando um trecho do filme da Brigitte Bardot, né? Entra do nada, você não entende aquilo, daqui a pouco está aparecendo alguns flashes repetidos de cenas de nudez, uma mulher dançando nua, fazendo topless, aí daqui a pouco tem um velho lá com uma moça no colo... Aí tem a cena da Brigitte Bardot. Acho que a gente vai assustar quem não conhece o filme. Não, o pessoal vai adorar, pô. Nosso público é diferenciado. Vai gostar. Aí o detalhe é o seguinte, eu pesquisei para tentar descobrir quando que esse filme passou no Brasil, em circuito comercial, se é que passou. Eu não identifiquei. Eu acho que ele não passou até... A primeira notícia que eu vi dele em exibição foi, já em 2005, será? Será que foi só depois de alguma restauração pelo IMS, alguma coisa assim? Quando é que a trilha lá do pessoal daqui, do Nelson Pereira? Eu acho que ali por volta de 2003. Acho que é 2004. Porque eles até comentam um detalhe que... Né? Então, se você procura no IMDb, claro que o IMDb ele também tem... muitas informações que são alimentadas pelos usuários e tal, então ele consta ali Brasil como data de lançamento 2005, mas é especificamente de algum festival. Não sei se teve em circuito comercial antes. Agora, o que é marcante é que em 73, né, você já falou, ele passou nos Estados Unidos, só em 73, né, ou seja, 5 anos depois. Foi um sucesso de crítica, mas o Titon nesse momento não recebeu visto, né? Eles não deram visto para ele, negaram esse visto, e aí até o Walter Salles comenta isso na trilha, né? É por isso que eu falei do tempo, porque ele fala, ano passado, alguns anos atrás, aconteceu a mesma coisa com o Abbas Kiarostami, só que o Kiarostami eu pesquisei um pouco. O Kiarostami, na verdade, ele foi convidado para participar de um festival em Nova York. Aí, como iraniano,
né? Porra, isso foi em 2002, né? Ele teve o visto negado, porra, um ano depois do mas 11 foi de 2002. setembro, né? Isso que aconteceu com o Kiarostami foi em 2002. Por isso que eu fiquei com a impressão que a trilha de comentários é ali de 2003, 2004, porque se eu lembro bem, ele fala como se tivesse sido 1 ou 2 anos antes deles estarem vendo o filme ali, né? E tem tem duas coisas que eu lembro que eles comentam, em que a gente vê. Uma coisa que, assim, os gostos culturais do Sérgio, que se diz europeu e tal, eles são coerentes com isso, né? Ele fica olhando pintura do Botticelli, ouvindo música clássica, até às vezes um negócio meio... Tem uma montagem assim que eu acho que claramente quer ser brega, né? Naquela cena com a moça, com a Hannah lá, e entra Vivaldi, aí a gente vê a natureza, as árvores, uma coisa assim. Meio que a idealização dele, né? A idealização. Passado dele. E outra é que o Desnoy, nas duas entrevistas que a gente viu, ele fala uma coisa que também faz sentido para mim, que ele é o Mastroianni dos pobres, né? O Sérgio Corrêa. Porque é um personagem que me lembra bastante o do Marcello Rubini lá do La Dolce Vita, né? Que é aquele eu também fiz essa identificação, jornalista do Marcello Mastroianni, um cara que está vagando, que também não se identifica com nada daquilo ali, daquele meio onde ele está inserido, está cansado daquilo, está cansado daquela vida. Ele tem algum anseio de ser algo melhor do que aquilo, mas também não faz nada para isso. Mas é interessante esse casting aí do Sérgio Corriere, né? Porque ele é o cara, assim, ele tem um tipo físico bem europeu mesmo, né? O rosto dele, assim, parece aquele tipo de rosto que você já viu em outros filmes franceses e tal. E é um cara que acho que até por conta do filme, né, ter atrasado em outros países, não sei, a carreira dele não decolou muito, né? E dizem ele que fez lá o Soy Cuba, né? Sim. Ele tá no Soy Cuba até naquele episódio dos estudantes. Ele era um cara radical, revolucionário radical. Ele não gostou do filme, né? Que ele não se identificou com o personagem, né? O que até, assim, a própria imagem dele é diferente, assim, parece um cara realmente mais culto, de classe mais alta, mais contido. Eles não tem aquele estereótipo que a gente associa ao radical da Revolução Cubana, né? Cadê a barba, pô? Cadê o charuto? Charuto ele fuma no filme. Mas ele tem pinta de playboyzão mesmo, né? Inclusive o Soy Cuba O Soy Cuba é de quando? De 64. 64, né? Quer dizer, 4 Aliás, anos o Tony antes, viu essa ele parece semana bem e adorou, mais né? novo. Bem mais novo, né? Eu vi essa semana, eu vi como preparação essa semana e, pô, gostou? Obrigado pela oportunidade de me forçar, de me fazer ver o filme. Já estava na minha mira, já tinha conversado muito com o Alexandre sobre ele. Aliás, assim, a gente fez um episódio sobre Soy Cuba em 2015, já tinha 8 anos, só tava numa dívida, assim. Sobre É um filmaço, cara. Né? É uma coisa impressionante. Que nem todo mundo gosta, né? Porque ele é muito técnico e Pô, tem eu muito adorei, esse cara. discurso, né? E tem aquela narração em russo por tal. cima também que incomoda pra caramba. Eu adorei o filme. Que bom. Mas, assim, falando um pouquinho daquela sequência final, né? A gente já conversou sobre a montagem dela, né? É interessante como o personagem desaparece, né? Com uma coisa realmente ultrapassada, né? Ele vai sendo cada vez menos mostrado, né? Ele fica meio preso naquele apartamento, tipo enjaulado, né? Ele fica andando para um lado e para o outro, você vê que ele brinca com a pia, tem mais memórias, daqui a pouco ele começa a ser mesmo desconstruído, assim, os planos, as coisas parecem que não fazem mais sentido, é plano para ele andando, é memória... Ele vai se decompondo, né? Eu até anotei que a última aparição dele é faltando cerca de 3 minutos, que ele senta naquela poltrona, pega o isqueiro e começa a ficar... E aí o isqueiro... Isso é genial, porque o isqueiro leva a gente pra rua lá, tem umas cenas com tanques e você ainda escuta o isqueiro dele, daqui a pouco nem o isqueiro você escuta mais, né? Aí a câmera deixa de ser a câmera dele, né? A câmera na mão, aí passa a ser aqueles planos do alto, mas mesmo né? assim, teleobjetivo. Plano do alto que você pode imaginar que é do apartamento dele, né? Porque a gente já viu esse plano dele vendo lá com a luneta lá. Mas ali já não é mais ele. Dizem que ali o Titon fez um acerto ali para poder ter aquele desfile de tanques ali, aquela milícia que está colocando uma metralhadora no alto de um prédio, né? Isso.
Diz que ali ele fez um acerto para poder filmar aquilo, mas é genial. É engraçado, né, cara? É engraçado e, assim, eu acho enriquecedor. Eu gostei muito dessa trilha de comentários dos 3 diretores ali, porque a gente vê a visão técnica dos diretores, né? Então, por exemplo, quando fala assim, questão de documentário, logo no início da trilha, o Nelson pergunta, ou alguém pergunta para o Nelson, você acha que isso aí é imagem de arquivo? Aí ele fala, não, isso aí foi filmado, mas teve um excelente assistente de direção, porque a gente vê que os figurantes estão fazendo movimentações que são muito naturais e realmente dá a impressão de ser filmagem roubada, né? E aí, nesse momento, acho que é o Coutinho que fala, agora lá, mais uma vez, walk talk, querendo dizer lá que ele, de certa forma, lá, provavelmente mandou lá, pode começar os tanques aí a rodar, a desfilar aí que nós vamos rodar mais um take. Então eles estão sempre com essa visão do diretor, né? A gente não pensa sempre, muito. né? Eles estão pensando como é que aquilo foi feito, né? Muito interessante mesmo, quando tem comentário assim dos caras mesmo, né? Que fazem, que põem a mão na massa, ainda mais misturando o Walter Salles, que ali era um cineasta novato, né, 2000 e pouco, com o Nelson Pereira, né, um cara, tradicionalíssimo já, estabelecido no cinema brasileiro de ficção, sobretudo, e o Eduardo Coutinho, um documentarista também, né, já eu imagino, veterano. Eu imagino que nas faculdades de cinema esse filme aí deve ser um filme de cabeceira. Na minha não foi. Pelo menos nas faculdades mais sérias. Vocês sabem que não sei se é não, cara. Não sei se é não. A gente chegou a conversar, né? O livro do Desnoyers acabou gerando um outro filme também, né? Em 2010. Que na verdade foi nomeado como Memórias do Desenvolvimento, né? Um outro diretor cubano chamado Miguel Codula, ele fez uma adaptação do livro, mas cara, é importante dizer que não é um remake, não é a mesma coisa do filme do Alea, é um filme completamente diferente, e eu diria até complementar, porque ele traz uma atualização. Eu consegui assistir o filme e ele, ao contrário do Sérgio, né, o personagem principal, vai para os Estados Unidos, está em Nova York, ele é um cara que tenta escrever, é um escritor que está tentando escrever, tentando publicar alguma coisa, e ele sobrevive dando palestras sobre Cuba e tem que dar explicações do porquê ele fugiu e tudo mais, e aí tem a visão subjetiva das críticas que ele faz, não só a Cuba, mas também a sociedade americana. As reflexões dele vão nessa direção. E uma atualização por quê? Porque ali ele começa a explorar outros fatos da história cubana, mais de acordo com a geração dele, mais com o que o diretor, o Miguel Codula, viveu, né? Então ele acaba sendo um complemento, mas um filme também muito legal, cara. Claro, não tem a mesma grandiosidade do filme do Alea, mas também um filme muito legal, eu gostei. Perfeito. Legal. Ele não conhecia também, né? Esse aí não. E na trilha de comentários, acho que o Coutinho ou o Nelson, eles citam outros diretores de obras de cinema cubano, cita uma diretora, Sara Gomes, que fez um longa só e faleceu muito jovem, que aliás o filme, esse único longa dela, saiu 3 anos depois da morte dela, montado pelo Alea, de quem ela tinha sido assistente. Né, antes, tem que é um filme aí, chamado De Certa Maneira, um filme que eu vi ele falando isso. Saiu em 77. Eu até obtive, vamos dizer assim, esse filme. Ainda não vi. Comprou, né, no mercado? Comprei. A edição, tá certo. Mas legal, vocês têm mais alguma coisa aí ou vamos encerrar? Olha, já da minha parte, esse filme tá bem abordado aí e espero que o pessoal tenha gostado aí de nos escutar até aqui. Isso, espero que corram atrás do filme se não ouviram, porque... Aliás, se você escutou em ordem, parabéns por ter escutado 199 episódios do PFC. E se liguem no episódio 200, certo? Uma grande live para encerrar todas as lives. Que na verdade é um episódio diferente que você vai poder escutar ao vivo antes de ouvir, já vai ter podido escutar ao vivo antes de escutar esse que você está escutando agora, né? Porque a live vai ao ar no dia, 18?
18. Né? Você já passou, né? Já passou. Foi ao ar lá atrás, né? No dia 18 de julho. E esse e vai ao ar como episódio de podcast apenas no dia, já não sei. Também não sei. Vamos decidir isso aí, porque tem algumas mudanças aí para acontecer. Mas é isso. Tony, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço o convite, cara. Da minha parte também, só recomendar. Assistam. Vamos ver se na próxima você viaja aí pelo planeta, vai pra China, vai pra Coreia do Norte, porque assim, vermelhinho eu sei que vai ser. Não tô brincando. Brincadeira. Não, mas da minha parte é isso, cara. Assistam o filme. O filme foi uma descoberta. Filmaço. Muito legal, cara. Filmaço mesmo. E eu agradeço aí mais uma vez, Fred, Alexandre, brigadaço pelo convite. Vocês sabem o quanto é bacana pra mim, o quanto eu fico feliz de poder participar com vocês, que são pessoas que eu admiro muito pelo que vocês construíram. E parabéns aí pelo episódio 200, cara. Vida longa. Isso aí. Podcast Filmes Clássicos. Você estará lá conosco, comemorando. Com maior orgulho, com maior honra, cara. Isso muito feliz mesmo de ter sido convidado e de poder participar aqui com vocês. Sou fã. Sempre bom tê-lo. Eu devia colocar você como âncora, cara. Você é o profissional da área. Mas aí é sacanagem, né? Eu sou um humilde operário do microfone. Tá certo. Valeu aí. Sempre bom tê-lo aqui também, com certeza. Valeu, Alexandre. Valeu, Fred. Até a próxima. Abraço. Abraço.